da minha vida profissional, eu convivi com vários educadores, educadoras, diretores de escola, profissionais do mundo social como um todo, tá? Mas sobretudo com muitos jovens. Jovens com as suas angústias, suas ansiedades e dialogando sobre educação. E eu queria apresentar para vocês o Felipe, que é um estudante de Nova Olinda, interior do Ceará. Pode passar, por favor. Como meus pais não foram bem-sucedidos na vida, eles também não me influenciavam, não me davam força para estudar. Achavam que quem entrava na universidade era filho de rico. Acho que eles não acreditavam que um pobre também pudesse ter conhecimento, que pudesse ser inteligente, sabe? Para eles, o máximo era terminar o ensino médio e arrumar um emprego. Trabalhar de roça, tipo, vendedor, alguma coisa do tipo. Acho que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinho. Estou aprendendo a viver também, praticamente que só. Nunca sonharam Felipe. E essa é uma história comum no Brasil como um todo, não só no interior do Ceará. Em última instância, é expressão não só dos pais do Felipe, evidentemente, conheci a mãe do Felipe depois, com um carinho enorme por ele, mas de uma sociedade que talvez pense pouco o seu futuro. Stefan Zweig é um austríaco que vem para o Brasil pós Primeira Guerra, fugiu da guerra, um grande escritor, adorou o Brasil, criou essa expressão com o título do seu livro, Um Brasil de Futuro, que infelizmente a gente reconhece que é um eterno vir a ser. Esse país não conseguiu projetar o seu futuro e está o tempo todo titubeando dentro dessa agenda para saber, ao longo do tempo, qual efetivamente é o seu futuro. Acho que o que a gente está discutindo aqui é o poder da educação como transformadora de uma sociedade que precisa se projetar com radicalidade para dar conta dos desafios que o mundo contemporâneo está trazendo. Se a gente pensar rápido, pensa em cada um de vocês quantos nomes de membros, juízes do Supremo Tribunal Federal cada um conhece. Depois pense aqueles que têm filhos, quantos nomes dos professores dos filhos de vocês, sobretudo do ensino médio, que são 13 ou 14, vocês conhecem. Nós conhecemos. Então, a agenda toda de projetar esse futuro, certo, passa por várias dimensões no campo educacional. Nós fizemos avanços. Então, o primeiro muito importante, o primeiro campo importante, é que a gente avançou muito com a Constituição Cidadã de 1988. Tá? Nós fizemos avanços que estão listados aí. Né? Um quinto da população adulta era analfabeta, hoje caiu para 21%. Um terço dos brasileiros de 4 a 17 anos estava fora da escola, agora só 5%. Um quarto das crianças chegava aos 10 anos de idade sem ler e escrever, e agora esse número caiu para 3%. No entanto, apesar dos enormes avanços, nós continuamos com muitas limitações no campo da educação. De cada 100 meninos que entram na educação, só 65 concluem o ensino médio. A gente tem uma situação em que 35% das crianças que viram, os jovens, nós já abrimos mão deles e eles saem da escola. Muitos deles, como está dito aí, não chegam ao ensino médio. Daqueles que chegam, muitos vão embora, eles são evadidos, a escola expulsa. Daqueles que ficam, alguns aprendem e aquilo que aprendem não sabemos muito bem o sentido que se dá. Só para ter essa classificação aqui, uma classificação do INEP e do MEC, níveis abaixo do básico e básico não são níveis desejáveis, seriam desejados adequado e avançado. Vamos ver o que acontece em matemática no Brasil. 70% dos jovens está abaixo do básico, 27% no básico, e seria desejado que todo mundo estivesse acima do avançado. Só para pegar um exercício, se vocês olharem aí, deve para ler, simplesmente esse exercício aí para fabricar 960 salgadinhos, 2 cozinheiras trabalham juntas por 6 horas ao dia, querem aumentar para 1.400, trazem mais uma pessoa, e a pergunta é, como é que eu faço isso para esse trio alcançar essa meta em 6 horas por dia? É uma simples regra de 3. 70% dos jovens brasileiros não são capazes de fazer essa regra de 3. Tá?
Os estudantes brasileiros podem demorar mais de 260 anos para atingir a proficiência de leitura dos países ditos ricos. Em matemática, a previsão é que os brasileiros levarão 75 anos para atingir a pontuação média registrada nesses países. O que nos interessa, portanto, é que nessa sociedade do conhecimento, a gente está vendo que o Brasil tem níveis de aprendizagem muito abaixo do que são necessários e, além do mais, por isso que é muito perturbador, a fronteira do conhecimento avançando. Não estou falando da fronteira do conhecimento na ciência, na universidade ou na pós-universidade, no doutorado. Estou falando na educação básica. Nessa sociedade de conhecimento, que precisa ser uma sociedade de massas, em que todos detenham para poder ser transformadores, produtivos, criativos, inovadores e felizes. Precisam de adensamento de conhecimento. Nós estamos em níveis baixos e vendo a fronteira avançar numa velocidade muito maior. A nossa dívida histórica se mantém alta e a gente está se perdendo a capacidade de chegar na fronteira. Por outro lado, a gente tem mega tendências nesse mundo, né? Mega tendências fundamentais. A mega tendência da globalização, os mercados integrados, o mundo circulando, a sociedade circulando, todos os dilemas associados à migração, etc. As mudanças demográficas, a população ficando mais velha e produtiva, discutindo a quarta idade, não mais a terceira idade, como é que as pessoas com 80 anos de idade serão produtivas. Mas, além disso, a gente tem mudanças climáticas. Vários dizem que não existe, mas, evidentemente, todo o corpo de ciência desse mundo reconhece que nós que estamos ameaçados, não o planeta. O planeta não deve acabar, mas nós no planeta, se continuar aquecendo do jeito que vai, se passar de 2 graus, nós não mais estaremos. E a última questão, mais importante, toda associada ao mundo tecnológico, perdão, a ideia da automação, da inteligência artificial, da quarta revolução industrial, ou seja, uma redefinição completa dos modos de trabalho, inclusive a grande maioria dos empregos que atualmente existem deixarão de existir num período muito rápido, e a capacidade dessa sociedade de conhecimento dar conta de nós termos uma plasticidade na forma de aprender para inserir-se nessas mega tendências. Evidentemente isso está implicado numa agenda em que a gente precisa entender que é fundamental, se vocês quiserem, primeiro nível de conhecimento, a ideia das disciplinas. Mas a ideia de aprender matemática, ou aprender língua portuguesa, ou aprender química e física, está simplesmente um desses 9 itens que vocês estão vendo nesse eixo como um todo. A gente precisa saber a questão interdisciplinar, precisa de conhecimento prático, a gente precisa, sem dúvida, de habilidades cognitivas e metacognitivas, de social e de emocional, a gente precisa de habilidades físicas e práticas, e precisa de valores e atitudes pessoais, sociais e globais, para dar conta de competências que levam a ações. Essa sociedade do conhecimento precisa, radicalmente de forma distinta do que foram há poucos anos atrás, do que há 40 anos atrás, ela precisa deste complexo de competências para dar conta da sua inserção. Se um jovem numa escola tiver como desafio dar conta de entender a realidade local, ele pode hoje, com muita facilidade, em vários lugares do mundo, desenvolver um drone a baixo custo. Esse drone vai passear pelaquela comunidade, vai identificar as áreas que não estão habitadas, vai identificar áreas de risco, vai ver onde tem dengue, vai processar esses dados, vai gerar uma documentação, vai ter um GPS, vai retornar isso para a comunidade, vai conversar com seus pais, com seus avós, com seus pares e produzir soluções. Isso tudo está associado a conhecimentos que têm a ver com a capacidade de produzir empatia, de entender o trabalho coletivo, de tomar decisão, de ter análise crítica, que são movimentos vitais associados à ideia da disciplina e da interdisciplinaridade e aquilo que vem além. Nós ainda estamos reféns do campo da disciplina. Numa educação, que lembrem, vital para o crescimento econômico. Um economista chamado Hanushek, da Universidade de Stanford, estima mais ou menos que a gente chegasse, todo mundo, nos níveis baixíssimos de escolaridade que nós temos hoje, mas se todos os jovens e as crianças estivessem na escola brasileira e aprendessem esse baixíssimo que a gente tem, o crescimento da economia seria 4,5 a mais do que nós temos hoje. Se todos saíssem daquele nível abaixo do básico, e estivessem no básico, nós estaríamos crescendo um PIB, Produto Interno Bruto, mais 10% ao ano. Mais do que isso, a gente sabe que isso está associado, para dar um dado para vocês, da questão da violência, o levantamento do Ceará em 2015, os jovens que foram mortos, e nós sabemos que nós temos um genocídio em curso para a juventude brasileira como um todo, sobretudo a juventude negra da periferia, mas os jovens que morreram no Ceará, nesse levantamento de 2015, 60% deles tinham abandonado a escola entre 1 dia e 6 meses antes de serem mortos. Ou seja, não estar na escola, hoje nesse Brasil, mata. Certo?
além de pensarmos toda a agenda de desenvolvimento humano que está associada à capacidade de nós estarmos integrados a essa sociedade de conhecimento, que nos solicita uma riqueza, uma dinâmica, uma vida, potencial de transformação muito maior do que tínhamos há pouco tempo atrás, e está integralmente determinada e mergulhada no campo dessa educação contemporânea. Como avançar? É só uma grande lista aqui que vocês vão ver, uma visão de educação básica, fundamental, que esteja preocupado com o desenvolvimento pleno e integral das crianças, altas expectativas de aprendizagem e nenhum a menos, nenhum estudante a menos, nenhum abaixo desse nível básico. Um currículo, a ideia de alinhar a expectativa de aprendizagem, certo? Que a gente está caminhando nessa direção, pode ser um enorme avanço, múltiplas linguagens, perspectivas, os conhecimentos, os valores e atitudes associados a esse campo contemporâneo em autonomia dos estudantes para aprender ao longo da vida. Aprender a aprender. Tá? Mais do que isso, a valorização e a formação dos professores. A ideia de que eu preciso selecionar bem os professores. Lembre que 87% das matrículas do Brasil são de escolas públicas, mas a grande maioria dos professores formados em escolas privadas. Nós precisamos ter capacidade de valorizar esse professor, atrair esse professor e dar conta de que eles aprendam técnicas de ensinar de forma dedicada. Dar bem aula. Aprender a dar a aula que é necessária em cada turma e não a aula que ele sabe dar a priori. Dar conta de enfrentar os desafios dessa sociedade de conhecimento. Além disso, nós temos que dar conta de um financiamento que seja redistributivo, que dê conta da infraestrutura, que crie condições de aprendizagem. Se vocês atravessarem o Brasil, vocês vão ver o que é trabalhar numa favela em que você tem um terço do teu tempo de aula fechado por causa de tiroteios. Ou você entrar numa população ribeirinha, no Pará, e saber como é que você faz um deslocamento de 3 horas para poder chegar na tua escola. Você precisa dar conta de ter essa relação. E mais do que isso, a gente precisa ter de gestão. Gestão aqui não é tecnocracia, não é burocracia, é um foco absoluto na capacidade do serviço da escola estar todo orientado para que as crianças e os jovens tenham condições de aprender e aprender ao longo da vida. É focado no resultado de aprendizagem cognitiva, socioemocional e focado em ter um ambiente em que a troca se dê a favor da transformação e da mudança. Agora, isso não se dá só para alguns. Tá? É fundamental a gente pensar que nessa sociedade contemporânea nós precisamos dar conta de políticas educacionais que deem sentido para esse futuro, que projetem um futuro com capacidade transformadora, mas que todos lá estejam. Quem é que cabe no todos de cada um de nós? Eu vou chamar para vocês, 16 segundos, a fala de Jamile, uma estudante de Santarém, no Pará. É difícil ser de menor, ser mulher, ser negra e ser pobre. É difícil. É difícil. É difícil num país marcado pela desigualdade, marcado pelo racismo, marcado por várias formas de discriminação, ter uma escola que dê conta de acolher a sua diversidade. De forma irônica, a diversidade é a nossa maior força e a educação tem a maior potência de transformação. Como é que a gente faz isso? Produzindo uma agenda de excelência com equidade, organizando a educação por altas expectativas para todos, com uma intencionalidade na política pública que esteja a serviço do crescimento, a serviço do desenvolvimento humano e a serviço de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. É a educação que tem potência de reposicionar nossa estratégia de curto, médio e longo prazo nessa direção. Lembrem que um jovem hoje de 18 anos que está concluindo com esse grau de aprendizagem precário, será um adulto de 30 anos em 2030. Uma criança que entrou hoje 6 anos na escola, terá 18 em 2030 e será um adulto em 42. Portanto, como é que a gente vai lidar com essa situação? E aí, para concluir, eu queria citar uma frase do dramaturgo Nelson Rodrigues, muito importante: subdesenvolvimento não se improvisa. Subdesenvolvimento é uma obra de séculos. Tá? E a questão-chave é que desenvolvimento também não se improvisa. Né? Precisa de evidências, de ciência, de coerência, de consistência. Não passa pelo achismo, não passa pela opinião que eu tenho acerca da educação. Há um repertório enorme de evidências no Brasil e no mundo, práticas absolutamente potentes de transformação que devem informar o que a gente quer na agenda da educação para, de forma refletida, dar conta da agenda de desenvolvimento. Tá certo? Mas o desenvolvimento também não pode ser uma obra de séculos.
Certo? Isso seria absolutamente irresponsável. Desenvolvimento é obra desta geração. Para sonhar o nosso Brasil, para projetar o nosso Brasil, para fazer um projeto de futuro que seja ousado, ambicioso e realista, que dê conta de ser dinâmico, um país dinâmico, justo, equânime, diverso, transformador, aquilo que nesta sociedade de conhecimento é mais necessário. Uma educação refletida e dedicada a altas expectativas para todos e garantindo que esse desenvolvimento seja obra nossa, desta geração. Muito obrigado.